Aí galera, cá estamos nós no trânsitozinho maravilhoso de São Paulo às 17 horas da tarde. Imagina como é que não tá isso aqui, né? Uma beleza. Uma amiga minha me chamou e falou assim: o que que eu achava da albumina? Eu falei: olha, eu acho a albumina uma boa. Ela falou: beleza. Ela foi na loja e ela falou: eu queria 500 gramas de albumina pura, por favor. E o cara falou: mas por que esse que é albumina? A albumina é ruim pra você, a albumina seu corpo não absorve, o valor baixo dela é biológico, muito baixo. Leva esse pote de whey aqui, ó, importado, bacana, olha o rótulo como é legal, ó, R$300. Ela falou: não, mas eu quero a minha albumina. E ele falou: mas leva o whey. Ela falou: eu quero a minha albumina. Aí ela virou pra ele e falou: escuta, você quer falar com o cara que me recomendou e disse que era uma boa? Você não vai querer falar com ele, prometo. Ai, galera, é complicado, é complicado. Albumina, valor baixo biológico. Peace.